Coringão 3, Vasco 2, vamos para aquela nossa resenha pós-jogo aqui. Fala galera, tudo bom? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal aí. Bom, é o seguinte, eu queria começar falando um assunto, eu não sei se eu posso falar desse assunto na internet hoje em dia sem ser cancelado, porque parece que é meio proibido você dar opinião sobre qualquer coisa. As pessoas têm uma coisa de que não pode falar sobre criticar certas coisas. Eu vou falar, vocês vão entender, escuta aí que vocês vão entender. Hoje eu fiquei muito pistola, muito puto da vida, pra usar o termo correto, desculpa quem não gosta que fala palavrão nos vídeos aí, que eu acho normal, sabe? Por exemplo, quando tá tendo dois eventos ao vivo e estão tendo inserções a respeito do outro evento que tá rolando dentro do evento que você tá assistindo, né? Mas hoje, ali no primeiro tempo do Vasco e Corinthians, a Globo abusou de. Cara, ficou tipo assim, um tempo super extenso falando sobre o Mundial de Ginástica Feminina. E nesse intervalo de tempo, tipo, teve uma hora ali que teve uns 3 ataques do Corinthians durante essa inserção, né? Sabe quando eu fiquei torcendo assim? Eu falei, cara, tomara que saia um gol, cara. Só de raiva, só pra Globo ficar com aquele. Pra galera fazer um monte de meme depois, tipo, nossa, a Globo tava passando outra coisa enquanto saiu o gol, né? Que é a mesma coisa quando abre propaganda. Eu sei que quando abre propaganda, eles fazem de uma forma um pouco mais calculada, né? No intervalo, quando vai bater um tiro de meta, e a propaganda tem o tempo fixo ali, né? Geralmente a inserção acho que é 30 segundos, então eles colocam no momento que não tem como sair gol naquele momento ali, né? Mas, nossa, hoje o Corinthians atacando, atacando. Entendeu? Eu falei que se eu posso falar isso, né? Eu perguntei, será que eu posso falar isso? Porque hoje em dia você falar isso aí, não, mas você, nossa, você não apoia a ginástica do nosso país. Nossa, igual eu fui falar pra. Tava conversando em casa, eu fui falar pra minha mãe que eu não gostava de futebol feminino, que eu tinha muito respeito pelas meninas do Coringão. E quando tem jogo do Corinthians feminino, muitas vezes eu assisto. Mas ela perguntou se eu ia assistir hoje de manhã, né, contra o Tricas, que o Corinthians ganhou de 2-0. Eu falei, mãe, eu vou chegar do plantão cansado, então eu não vou conseguir assistir. E tá aí foi onde eu complementei a frase, falando assim, também eu não curto muito futebol feminino, assisto quando é o Corinthians, porque o Corinthians estiver jogando, alguém com a camisa do Corinthians jogando truco, eu vou torcer. Mas, de uma maneira geral, futebol feminino no contexto eu não gosto. Ela é machista. Então tem gente que compra essa narrativa aí, né? Mas, enfim, eu acho que não tem nada a ver. Apoio o futebol feminino do Corinthians por ser o Corinthians, mas futebol feminino, de uma forma geral, assim, eu não me apetece muito, como diz um amigo meu. Bom, antes de começar a falar do jogo, eu queria tocar num outro assunto também rapidinho. A gente, né, como corintiano, eu consumo diversos conteúdos do Corinthians no YouTube. E eu tava assistindo um vídeo, se eu não me engano, foi do Chico Garcia. E tava falando a respeito daquele atacante que o Corinthians quer contratar do Boston River. Eu não me inteirei ainda direito sobre o assunto, eu sei que é um atacante de 23 anos, tem passagem pela base aí de times europeus como Barcelona e tal, mas ainda não teve destaque em nenhum time, né? E eu comentei, aliás, eu falei que não ia falar já sobre o jogo, mas já meio que linkando com o jogo de hoje, né? E eu comentei que eu não era muito a favor de contratações desse tipo, porque se contratar um jogador já com 23 anos, que não tem nenhuma passagem expressiva em time nenhum, é melhor você usar a molecada da base, né? E aí a pessoa me respondeu nos comentários, eu aprendi a não bater boca na internet, se a pessoa fala alguma coisa que eu discordo, porque eu aprendi que quando a pessoa tem convicções, você não muda, seja sobre religião, política, enfim, sobre a opinião que a pessoa já tem formada sobre algo. É só quando acontece alguma coisa com a pessoa que faz ela mudar de opinião, mas você querer impor a sua opinião sobre a dela, a pessoa dificilmente muda de opinião. Então eu dou a minha opinião, quem concorda bem, quem não concorda, amém. Mas aí a pessoa me respondeu nos comentários, né? Falando que. Mas que base que vai colocar? A base do Corinthians é horrível. E eu ia responder pra ele, com aquela famosa listinha que tem de Weverton, Marquinhos, Claudinho, o Gabriel Martinelli. Enfim, vocês sabem. N jogadores do Corinthians que a gente nem sabia direito que tinha passado pela base do Corinthians e estouraram em outros clubes. Então eu acho que o que falta na base do Corinthians não é que a base do Corinthians é ruim, falta, claro, fora tirar todas aquelas maracutaias de lá para realmente ficar na base só moleques que jogam bola de verdade, não filho de empresário, essas coisas. Mas falta oportunidade, muitas vezes, para a base do Corinthians, né? Tem jogadores bons lá. E aí a gente entra no assunto do vídeo de hoje, né? Que
O Corinthians bateu o Vasco em São Januário por 3-2. E eu falei que já vou linkar com o assunto do vídeo de hoje, porque muito com a força da nossa base, né? Coringão tá. A bruxa tá solta, né? Estamos com diversos desfalques aí, né? Memphis, Yuri, Carrilho, José Martinez machucou a mão agora também. Enfim, então o Coringão teve que contar muito com a força da base, né? Mais uma vez com a dupla de ataque aí com a garotada, né? O Kaique e o Guinegão. E o Guinegão pelo segundo jogo consecutivo aí, mostrando que é um garoto que sim, tem potencial, marcando gol no segundo jogo consecutivo aí, inclusive marcando o segundo gol do Corinthians no jogo de hoje, né? E além dos dois, né, o Breno Bidon, que também é da nossa base, eu mesmo falei no último vídeo que eu não tomei assim, eu já não tô botando muita fé no Breno Bidon, mas pra mim, na minha opinião, assistindo o jogo hoje ele fez uma boa partida, né? E o Corinthians, por todos esses desfalques, né, e por estar jogando fora de casa, o Dorival vem adotando uma postura que eu acho inteligente da parte dele, dado o que ele tem em mãos para montar o time, né? Que é montar um time bem recheado de volantes no meio de campo, né? Bem com bastante jogadores marcadores e dar liberdade pro Bidu e pro Mateuzinho atacar. O Mateuzinho nem tanto, mas o Bidu fez uma ótima partida. A maioria das jogadas dos gols saíram ali pelo lado dele, fora as jogadas que resultaram em gol. Ele fez bastante jogadas ali pelo lado esquerdo também, né? E assim, galera, o Corinthians fez um jogo muito sólido, em nenhum momento sofreu. O primeiro tempo inteiro, o Vasco deu um chute a gol, que foi aquele que o Hugo Souza fez uma defesaça, a bola ia no ângulo e o Hugo Souza voou no ângulo ali para fazer a defesa, né? E fora isso, fora os ataques que o Corinthians deu na hora que a Globo tava mostrando a ginástica artística lá, né? O Corinthians teve várias outras situações, né? O Coringão abriu o placar com a jogada, como eu citei, do Matheus Bidu, né? Que vinha jogando muito bem. E gol do Maicon, o Maicon voltando aí, nem conseguiu atuar o jogo inteiro, porque tá voltando de lesão, então ficou bastante tempo parado, tá sem ritmo de jogo, mas fez uma partida sólida, né? O Maicon que muitas vezes dá calafrio quando a gente vê que ele vai entrar jogando, mas eu sei que... Cara, é engraçado, né? Como todo jogador do Corinthians tem um fã-clube, né? É difícil você criticar alguém, porque quando você critica um jogador, às vezes tem uma boa parte da torcida que concorda com o que você fala, mas sempre tem aquela galerinha ali que é fã do cara, e o Maicon é um desses, né? Devido ao histórico dele, né, de ter feito várias partidas boas no Corinthians, ter batido o pênalti que calou o Chiqueiro lá né, e fez a gente ganhar o nosso título paulista, mas enfim, aí parece que a galera se apega nisso e do Maicon atual que não vem desempenhando bem, você não pode falar. Mas enfim, né? O Maicon fez o gol e show de bola, saímos na frente aí no marcador, né? O Vasco empatou depois, né? E aí o Corinthians no segundo tempo passou à frente novamente com o Guinegão. Galera, assim, o Guinegão é um atacante que a galera vem falando dele desde a base, né? Que ele é um bom centroavante, né? Obviamente, se você tiver o Memphis e o Yuri disponível aí, é bem, né, difícil ele jogar, mas o moleque vem mostrando que merece oportunidades desde que assumiu a condição de titular aí contra o Bahia, fez aquele gol lá de meia bicicleta, né? Hoje fez mais um gol aí de oportunismo na área, jogada do Mateuzinho dessa vez pelo lado, né? Como eu falei, essa característica aí de explorar bastante as laterais. O Corinthians, o Mateuzinho cruzou, eu fiquei esperando, porque a galera gosta de procurar alguma coisa, né, nos gols do Corinthians. E eu fiquei em dúvida se o Mateuzinho tava à frente ou não, né? Mas graças a Deus estava tudo normal, né? E o Coringão fez o gol da virada aí. E por falar em gol da virada, eu esqueci de comentar que no gol do Corinthians, né? É incrível, né? Como o André Ramalho, ultimamente, ele tá numa fase que mesmo quando ele não faz uma má partida, ele tá envolvido no lance que prejudica o Corinthians, né? Porque eu lembrei de voltar na questão do lance do André Ramalho, tanto para falar dessa questão de ele estar sempre envolvido em lances, né, que acaba ou cometendo uma falha, ou no caso, como hoje, cometendo um pênalti. Mas eu lembrei de voltar nesse assunto porque eu tava pensando aqui se iam dar o gol do Guinegão ou não devido a um possível impedimento do Mateuzinho, mas graças a Deus foi uma sensação de um momento ali quando mostrou o replay, deu pra ver que não tava nem um pouco impedido. Mas daí eu lembrei que o gol do André Ramalho, o gol do Vasco, os caras acharam um pênalti do André Ramalho checando no VAR, né? Acharam um toque de mão do André Ramalho na área ali,
né? E claro que os caras não iam perder a chance de dar um pênalti contra o Corinthians, né? Mas aí, voltando, rebobinando a fita, indo pra frente novamente, adiantando, ó, tô falando tudo invertido hoje, rebobinando é voltar, adiantando a fita e indo lá pra frente novamente, depois do gol do Guinegão. Aí o Corinthians fez substituições e... outro lance que eu vou lembrando conforme eu vou falando. Outro lance que eu lembrei, que do jeito que a bruxa tá solta no Corinthians, a gente com vários jogadores lesionados e agora até o Martinez com lesão no metacarpo, que é a lesão que no futebol é bem difícil, né? Que os jogadores trabalham mais com os pés, lesão na mão aí. A hora que o Ranieri deu aquela torcida, eu bati o olho, eu falei, cara, é aquela imagem típica, sabe, do jogador que fica com a perna presa reta e aí o peso do corpo vai tudo pro outro lado e rompe o ligamento do joelho. Eu já tava imaginando já a maca, e aí ao mesmo tempo que ele tava sofrendo essa lesão, o Charles também tava reclamando de dor na panturrilha. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo com o Corinthians? Mas graças a Deus foi só um susto, né? Ele não foi nenhuma lesão grave e nem o Charles também precisou sair do jogo, foi só uma cãibra momentânea, eles conseguiram continuar jogando, né? O Coringão fez o terceiro gol com o Gustavo Henrique, depois de cobrança do Garro, que tinha entrado no jogo, juntamente com o Rian e com o Vitinho, né? E assim, galera, o Coringão fez um jogo muito sólido, o Garro bateu escanteio, né? Bateu escanteio curtinho ali, teve um desvio, sobrou o Gustavo Henrique, ele completou de cabeça pro gol. Coringão veio fazendo um jogo muito tranquilo. O Ricardinho chegou a falar sobre isso na transmissão, que o Corinthians deveria matar o jogo logo, que quando um time tá jogando com uma superioridade, assim, tanto é que o Vasco pouco ameaçou, fora essa defesa que eu falei que o Hugo fez no ângulo no primeiro tempo. A cobrança de pênalti foi mais no final, que o Vasco tava perdendo, né, e aí vem aquele senso de urgência, de atacar a todo custo pra tentar diminuir e tal, que o Vasco conseguiu fazer alguma pressão. E aí a gente tava naquela tranquilidade, pasmaceira, resultado definido, 3-1. Aí quem que aparece? O iluminado, o maravilhoso Félix Torres. Mano, o cara consegue, mano, em poucos minutos em campo, já fazer uma cagada. É incrível a capacidade que esse cara tem de fazer bosta. Meu Deus do céu, cara. Jogada ali pelo lado dele, ele e o Garro se desentenderam numa jogada ali, deu um passo errado, ele em vez de ir cobrar, em vez de marcar o lateral o atacante que era de responsabilidade dele marcar ali, ele exercendo a função de lateral, ele foi ficar batendo boca com o Garro e deixou o cara sozinho. O Vasco espertamente bateu rápido o lateral pro cara sozinho, que cruzou pro outro fazer o gol. Nossa, cara, esse Félix Torres... Faz tempo que eu não falava isso, porque graças a Deus ele não vem jogando. E eu espero que um dia... Essa chance diminuiu muito pelo fato dele não vir jogando, né? Eu espero que um dia o Corinthians não perca algo importante por conta desse cara. Porque, meu Deus do céu, graças a Deus ele não tá jogando muitas vezes. Mas, puta merda, é incrível quando ele entra, geralmente dá alguma bosta. Putz, grito. Bom, galera, eu queria... Antes de finalizar o vídeo, tocar num assunto rapidinho aqui, né? A gente como eu não gravo vídeos diariamente, assim, né? Sempre que dá... Fora essa playlist de pós-jogos, eu tenho uma outra playlist que às vezes, quando dá tempo, eu solto alguma notícia do Corinthians e tal. Mas essa semana foi corrida pra mim, eu não tive tempo. A gente teve a apresentação do Judas Miguel pela porcada aí, né? E, cara, como o negócio foi constrangedor, né, cara? Puta merda, mano. Ele tendo que falar que se apresentou no primeiro campeão mundial... E aí o que é mais engraçado que eu quis comentar nesse vídeo aqui é o seguinte, é ele falando que quando ele cantou a musiquinha que o Palmeiras não tinha mundial, ele era imaturo ainda. Com 25 anos, ele tá com 26 agora. Ele amadureceu muito nesse. Ele falou que era coisa de jogador da base, imaturo. Meu Deus do céu. E outra coisa que foi engraçado pra caramba também foi a Carminha falando que gostava de bradar, né? Até na apresentação do próprio Carlos Miguel, ela quis tripudiar em cima do Corinthians, falar que lá eles honravam com os compromissos, né? Mas a que preço, né? Agora que surgiu o escândalo aí que a Crefisa estava envolvida nesse negócio aí da máfia
do INSS aí, né, fazendo consignado sem autorização das pessoas, com documento falso, nossa, aqui. Então, assim, a que preço, né? Lógico, a fase do nosso rival dos últimos anos aí é uma coisa invejável. Mas a galera gosta de tacar o pau no Corinthians, né? E é incrível quando é com os outros, não é tão falado, né? A que preço que eles conseguiram, né? Tantos títulos, né? Tirando o dinheiro de um monte de gente aí, né? De forma ilegal, né? Mas aí ninguém fala nada. Bom, galera, semana importante pela frente aí, eleição no Coringão amanhã, né? Vou ver se eu consigo falar alguma coisa pra vocês, mas mesmo que eu não consiga, eleição amanhã. E quarta-feira aí, sim, certeza, vídeo de pós-jogo Corinthians, Atlético Paranaense e Corinthians na Arena da Baixada. Primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil aí, beleza? Valeu, dei uma corridinha com o vídeo aqui que a bateria da minha câmera tá acabando, tô com medo de cortar do nada. Vou deixar 2 vídeos recomendados aqui pra vocês se vocês curtem o canal. Se você assistiu até aqui, você deve estar curtindo o canal, deve ter gostado do vídeo. Peço o seu like e sua inscrição pro YouTube divulgar para mais corintianos aí, beleza? Valeu, forte abraço, vai Corinthians! Fugimos um pouquinho da zona da confusão ali. Vamos por mais. Tamo junto, vai Corinthians, até o próximo vídeo.